Sejam bem-vindos ao Ficção ou Fato, entre o real e o imaginário. Eu sou Lorenzo, e é um prazer anunciar para vocês uma nova temporada que se chama Ecos da Noite. Nessa nova série, você será levado a lugares onde o desconhecido sussurra e a realidade se dobra ao impossível. Relatos aterrorizantes, baseados em segredos obscuros e lendas esquecidas. Cada episódio irá desafiar sua percepção do que é real e o que é ficção. Prepare-se para histórias inéditas todos os dias, cada uma mais intrigante e arrepiante que a anterior. Você está pronto para ouvir os ecos da noite? Acesse agora e descubra se isso é apenas ficção ou fato. Ficção ou fato, entre o real e o imaginário. Atenção! Os relatos que você está prestes a ouvir foram retirados de documentos confidenciais. Os nomes das pessoas envolvidas foram alterados para a proteção deles, ou para a sua proteção. Algumas histórias nunca deveriam ser contadas. Relato encontrado no apartamento do oficial Michael Turner, Austin, Texas, parte 2. Tudo que lembro antes de acordar foi aquela batida ensurdecedora, seguida pela sensação de algo me arrastando para o vazio. Não sei por quanto tempo fiquei inconsciente, mas quando abri os olhos, percebi que ainda estava na instalação. Só que algo estava diferente. O ar estava pesado, denso, quase como se fosse feito de água. E a luz da lua, que antes entrava pelas frestas, agora estava completamente bloqueada. Tudo estava envolto em uma escuridão quase palpável. Então, ouvi novamente os sussurros. Eles não estavam mais distantes, estavam próximos, tão próximos que parecia que as vozes vinham de dentro da minha cabeça. Os sussurros pareciam formar palavras agora, mas ainda assim não faziam sentido completo. Era como se diferentes vozes falassem ao mesmo tempo, em línguas que eu mal conseguia entender. Algumas frases, no entanto, eram claras o suficiente para me gelar por dentro. Volte para trás. Ela não te deixará ir. Você já foi escolhido. Me levantei devagar, tentando entender o que estava acontecendo. A lanterna que segurava antes estava no chão, mas, mesmo depois de tentar várias vezes, ela não acendia. Minha arma também estava ali, mas parecia um pedaço inútil de metal naquelas circunstâncias. Enquanto meus olhos se ajustavam à penumbra, percebi que não estava mais sozinho no prédio. Havia algo, ou alguém, se movendo à minha frente. Não era um movimento natural, como de uma pessoa caminhando, mas sim algo errático, como se estivesse deslizando, ora mais rápido, ora mais lento, entre as colunas enferrujadas da instalação. Quem está aí? Minha voz soou mais frágil do que eu gostaria, mas era impossível esconder o medo que apertava meu peito. A figura parou, ou pelo menos parecia ter parado. Escondida entre as sombras. A pouca luz que restava ali dentro parecia fugir daquele ponto específico, como se a escuridão estivesse se acumulando ao redor dela. De repente, senti um cheiro forte. Algo entre ferro enferrujado e carne queimada. Meus olhos ardiam, mas mantive a arma levantada, embora soubesse no fundo que não seria útil contra o que quer que aquilo fosse. Então, ouvi um som que fez meu estômago revirar. Era uma risada, não alta ou frenética, mas baixa e entrecortada, como se alguém estivesse tentando conter o próprio riso, ou como se estivesse gargalhando sem pulmões. Você voltou cedo demais, disse a voz, rouca e irregular, como se cada palavra fosse um esforço doloroso. Engoli em seco. Quem é você?
O que quer de mim? A risada cessou, substituída por um silêncio mortal. Então, algo caiu no chão à minha frente, rolando lentamente até parar aos meus pés. A luz fraca da minha lanterna quebrada refletiu na superfície brilhante do objeto. E senti um arrepio percorrer o meu corpo quando percebi o que era. Era um distintivo, meu distintivo. Mas ele não estava comigo? Confuso, levei a mão ao peito, onde ele deveria estar preso no uniforme. Não estava. Olhei novamente para o chão, mas antes que pudesse pegar o objeto, o ambiente ao meu redor mudou. De repente, eu não estava mais dentro da instalação. Meus pés agora estavam sobre um chão de madeira desgastado, e ao meu redor, as paredes estavam cobertas por papel de parede amarelado e descascado. Reconheci o lugar imediatamente. Era a casa onde cresci. A mesma casa que morava quando meus pais desapareceram há anos atrás. Tudo estava como eu lembrava. A velha mesa de jantar ainda estava no canto, com uma das pernas tortas apoiadas em um pedaço de madeira. O relógio na parede estava parado às 3h17. E então percebi algo que me fez congelar. Havia vozes vindo do andar de cima. Subi os degraus lentamente, cada um rangendo sob o meu peso. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar pela casa inteira. As vozes ficaram mais claras à medida que eu me aproximava do quarto principal. Era a voz da minha mãe, chamando o meu nome, e a do meu pai, murmurando algo que eu não conseguia entender. Empurrei a porta devagar, e o que eu vi ali dentro foi o suficiente para me fazer duvidar da minha sanidade. No centro do quarto, meus pais estavam sentados em 2 cadeiras de costas para mim. Ambos usavam as mesmas roupas da noite em que desapareceram, mas suas peles estavam pálidas, quase translúcidas, como se fossem apenas sombra de quem foram um dia. Minha mãe virou a cabeça lentamente e seus olhos encontraram os meus. Não eram olhos humanos. Eram negros, sem pupilas, profundos como um poço sem fundo. Michael, ela sussurrou, por que você nos deixou? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Eu não fiz nada. Vocês sumiram. Meu pai começou a se levantar, mas seus movimentos eram erráticos, como se cada músculo estivesse se movendo de forma independente. Quando ele virou o rosto para mim, percebi que sua boca estava costurada, mas isso não o impediu de murmurar algo. As palavras não faziam sentido, mas havia uma urgência nelas, como se ele estivesse tentando me alertar sobre algo. Foi então que ouvi passos atrás de mim. Meu corpo inteiro congelou. Os passos atrás de mim eram lentos, deliberados, como se quem quer que fosse soubesse que eu não tinha para onde ir. Minha mão tremia ao apontar a arma para o vazio do corredor. Quando finalmente me virei, uma figura emergiu das sombras. Não era um humano. A forma era alta, impossivelmente magra, como se estivesse sido esticada além de seus limites naturais. Sua pele, ou o que parecia ser pele, era acinzentada, brilhando fracamente sobre a luz mortiça do corredor. Seus olhos, 2 fendas estreitas, pareciam brilhar com uma luz amarelada. Mas o que me aterrorizou mais foi a boca. Um corte largo e irregular ocupava a maior parte de seu rosto, como se alguém estivesse rasgado a pele de orelha a orelha. E embora o rosto permanecesse imóvel, uma risada escapava, reverberando pelas paredes como um eco grotesco. Você não deveria ter voltado, disse a criatura, a voz soando como dezenas de outras sobrepostas, algumas graves, outras agudas, todas em discordância. Tentei atirar. Apertei o gatilho 1, 2, 3 vezes, mas a arma estava completamente inútil. Nem mesmo o som do disparo aconteceu. Era como se o objeto tivesse sido reduzido a um brinquedo inofensivo. E então, corri.
Desci as escadas tão rápido que quase tropecei nos últimos degraus. Mas quando alcancei a porta da frente, percebi que ela não estava mais lá. A sala havia mudado. Não havia mais portas ou janelas, apenas paredes de madeira e aquele cheiro insuportável de ferrugem. E então, a casa começou a sussurrar. Não eram apenas vozes familiares, agora eram gritos, berros de agonia e desespero, ecoando de todas as direções. Tapei os ouvidos, mas isso não adiantou. As vozes pareciam estar dentro da minha cabeça, quebrando cada pedaço da minha sanidade. Por que você nos deixou? A voz da minha mãe era clara e cortante. Você nunca voltou para nos procurar. Não é verdade, gritei tentando ignorar as lágrimas que agora escorriam pelo meu rosto. Eu era só uma criança. Eu não podia fazer nada. Mas as vozes não paravam. Elas se sobrepunham, cada uma acusando, condenando, até que uma delas emergiu acima de todas as outras. Você tem que terminar o que começou, Michael. Foi então que senti algo tocar o meu ombro. Gelei, mas não tive coragem de virar. A coisa que estava me tocando era fria, quase gélida, e a pressão aumentava, como se estivesse tentando me puxar para trás. Olhe para mim. A voz sibilava perto do meu ouvido. Eu queria resistir. Eu queria correr. Mas algo dentro de mim, algo que eu não podia controlar, me obrigou a virar o rosto. Quando finalmente olhei, não vi o que esperava. Era eu, uma versão de mim mesmo, mais velho, com os olhos fundos e cansados, a pele pálida e um semblante que parecia carregado por décadas de dor. Você não pode escapar do ciclo, disse minha versão mais velha. Tudo isso vai se repetir até que você entenda. Entenda o quê? Gritei, sentindo um desespero me consumir. Ele não respondeu. Em vez disso, seu rosto começou a se distorcer, derretendo como cera sob um calor intenso, até que não restou nada além daquela criatura alta e grotesca novamente, com seus olhos brilhantes e sua risada insuportável. E então, tudo ficou escuro. Quando acordei, estava no chão do meu apartamento. A fita cassete estava ao meu lado, quebrada em 2 pedaços. Minha arma ainda estava no coldre e meu distintivo estava preso ao meu uniforme, exatamente como deveria estar. Por um momento, pensei que tudo não passava de um sonho. Mas quando olhei ao redor, percebi algo que me fez questionar minha própria realidade. No centro da sala, em cima da minha mesa, estava o relógio do meu pai. O mesmo relógio que eu tinha visto na instalação. E preso a ele, um pequeno bilhete. A sombra espera por você. A escolha é sua. Foi quando percebi que nunca havia realmente deixado 13 Miles Road. Não completamente. E talvez eu nunca sairia. Meu coração quase parou quando li aquelas palavras no bilhete. Peguei o relógio com as mãos trêmulas, sentindo seu peso familiar, e o observei. Ele ainda estava parado às 3h17, como naquela noite na casa. Minha mente gritava que aquilo não era possível. O relógio havia desaparecido com meus pais. Eu nunca mais o tinha visto desde então. Mas ali estava ele, um símbolo grotesco de que o que aconteceu não era apenas minha imaginação. O som da risada voltou, baixo, quase imperceptível, mas inconfundível. Era o mesmo som. Baixei o bilhete lentamente, percebendo que o ar ao meu redor parecia mais frio, pesado. As sombras nas paredes pareciam mais densas, movendo-se de maneira sutil, mas com uma intenção que só podia ser descrita como predatória. Eu sabia que precisava fazer algo, contar a alguém, registrar o que havia acontecido, para que, caso eu não conseguisse escapar, alguém ao menos pudesse entender.
Comecei a escrever, cada palavra parecendo drenar minhas forças. Não era apenas o cansaço. Algo estava me observando. Agora mesmo, enquanto escrevo estas linhas, sinto o ar ao meu redor ficar ainda mais denso. A luz da lâmpada pisca de maneira errática. E o som? Aquele som de passos lentos e arrastados. Está ficando mais próximo. Tento ignorar. Tento me concentrar. Mas cada segundo é mais difícil. A risada voltou, mais alta dessa vez, como se viesse de todos os cantos do apartamento. Os passos estão na porta agora. Se alguém encontrar isso, saiba que eu tentei. Eu tentei lutar. Eu tentei resistir. Mas acho que no fim, não é algo que pode ser derrotado. Ouço a maçaneta girar. Acho que finalmente me encontrou. Está aqui. E você, querido ouvinte, o que achou desse relato perturbador? Sentiu aquele frio na espinha? Então não deixe de compartilhar com aquela pessoa que você sabe que ama um bom mistério. Deixe aqui nos comentários o que você achou desse conto e o que você espera para o próximo relato. E lembre-se, aqui no Ficção ou Fato estamos sempre entre o real e o imaginário.